Pela manhã, às 6 horas da manhã, eu trouxe uma informação muito importante. O Corinthians está encaminhando a contratação de um lateral esquerdo que tem tudo para ser a primeira contratação do Corinthians na janela de transferências atual. Foi informação exclusiva do canal Café do Setorista que o Corinthians está negociando com Fabrício Angileri, lateral esquerdo de 30 anos, que pertence ao Getafe e teve a melhor fase da sua carreira há 4 anos no River Plate, tá? Primeiro eu vou dar as informações que eu tenho, e obrigado aí por aqueles que deram o crédito, né? Obrigado aí, ó, mais uma vez, ó. Falam do cafezinho, mas o cafezinho continua trabalhando, ó. Tá aí, ó. Corinthians negocia a contratação por empréstimo do lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, 30 anos. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samir Carvalho no Café do Setorista, seu canal no YouTube, e confirmada pelo Timão, pelo meu Timão. Obrigado ao pessoal do meu Timão, cara. Vocês são feras. O GE também, obrigado ao GE, que também deu o crédito, tá? A informação da negociação foi noticiada pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pelo GE. Eu trouxe a informação da negociação. O Corinthians fez 2 propostas para o Getafe. Uma, o Corinthians querendo pagar um pequeno valor já para liberar o jogador em definitivo. O jogador tem contrato até junho do ano que vem, até junho de 2026 com o clube espanhol. E uma outra proposta foi de empréstimo, tá? O Corinthians contrata o jogador por empréstimo e depois, quando terminar o empréstimo, ele já fica sendo jogador do Corinthians praticamente. Então, é muito parecida as propostas, tá? O Corinthians já chegou a um acerto salarial, tá? Essa é uma informação que eu soltei hoje às 6 da manhã, exclusiva. Por isso que a negociação está bem encaminhada, porque o Corinthians chegou a um acordo salarial com o jogador Fabrício Angileri. É exclusivo, tá? O Corinthians encaminhou a contratação porque fechou com o jogador, mas falta o clube ainda liberar. Então o Corinthians está aguardando últimos detalhes, acertando ali com o Getafe alguns detalhes burocráticos para anunciar o Fabrício Angileri. E claro, por que não dá para dizer que ele é jogador do Corinthians, cravar? Porque acertando os últimos detalhes ali com o Getafe, o jogador vai ter que fazer exames médicos ainda. É um cara que eu trouxe os números dele aí, né? É um cara que eu trouxe os números dele aí, tá? Enfim, então, gente, deixa o like aí, tá bom? Eu vou ler agora o que o Emiliano falou na coletiva sobre ele. Até que não se confirme, a gente só vai falar internamente. Estamos buscando opções sempre. Fabinho, o pessoal do Scout, nosso presidente, tem que concluir algumas coisas. Foi o que eu falei, falta ainda concluir algumas coisas com o Getafe. Depois a briga será entre eles, né? Isso não depende de nós. É o jogador que tem que brigar, depende dele. Nós podemos ajudar no tático, físico e psicológico, mas o jogador que tem que defender sua vaga. Ele está falando dos laterais, né? Estão disputando posição. Isso é falado internamente. Acho que ele foi eleito o melhor lateral por 2 Copas Libertadores seguidas. Está acostumado a jogar em time grande também. Jogou num dos maiores do mundo, o River Plate. O conhecemos porque jogou em casa. O Data Klaus, o Klaus, nosso irmão, ele pegou os números do Angileri para mim, tá? Vamos lá. Trabalho que o Klaus faz de olho fechado. Não jogou nenhum dos 29 jogos do Getafe na atual temporada. Chegou ao clube em 2022, depois do fim do contrato com o River Plate. Está na 3ª temporada pelo Getafe, mas foi pouco aproveitado. Na temporada 2022 e 23, fez só 15 jogos, sendo 7 deles como titular. Nenhum gol, nenhuma assistência. Então vamos lá, resumindo para você que está dormindo aí, acorda. Pega essa, meu irmão! Informação exclusiva do cafezinho. Não jogou nenhum dos 29 jogos do Getafe na temporada, hein? Nenhum. Ele não entrou em campo na atual temporada. Tá chegando em 30 jogos o Getafe. Chegou em 22, tá? Na primeira temporada dele no Getafe, a 22, 23, ele fez só 15 jogos e só 7 como titular. Nenhum gol,
nenhuma assistência, tá? Na última temporada, a 23 a 24, foi a segunda dele com a camisa do Getafe, ele foram 12 jogos, 3 como titular, tá? 12 jogos e 3 como titular. Só 12, 3 só como titular. Ele foi revelado pelo Godoy Cruz, chegou ao River Plate em 2019, demorou a ganhar espaço e só virou titular de fato em 2021, depois da venda do Gonzalo Montiel, titular da seleção argentina, para o Sevilha. Em 2021, aí vem a melhor temporada da vida dele, tá? Então, anotem aí. Pelo River, fez 47 jogos, 3 gols e 12 assistências. A melhor e praticamente única grande temporada da carreira, escreveu o Klaus aqui. Vou repetir, o Klaus escreveu em 2021 pelo River, fez 47 jogos, 3 gols e 12 assistências. Pô, 12 assistências é muito. A melhor e praticamente única temporada grande da carreira dele. Tem valor de mercado estimado, tal, mas aí, né, beleza. É o que importa, tá? Então, gente, é um lateral que joga de zagueiro, né? Claro que é canhoto, é lateral esquerdo, joga de zagueiro. Vai fazer 31 anos no mês que vem, em março, tá? 31 anos agora no mês que vem. E está chegando aí, né? Tem tudo para fechar. É claro que não vou cravar, mas tem tudo para fechar. E, claro, fui apurar como é que o Corinthians chegou para encaminhar a contratação e dei a informação como proposta. Dei que tem acordo com o jogador, tá? Dei que tem acordo com o jogador, mas que falta um detalhezinho com o Getafe, que foi o que a minha outra fonte me disse. Então, eu prefiro, tem uma fonte minha que diz que está fechado, mas eu prefiro ser cauteloso por conta dessa diretoria que já algumas coisas, né, acabaram não dando certo, que já estavam certas. A gente já viu acontecer, né, no futebol. Então o Angileri chega a pedido do Ramon Dias e a pedido do Emiliano Dias, porque brilhou, como diz o Emiliano Dias, um dos maiores do mundo. Achei desnecessário o elogio ao River Plate, tá? Achei desnecessário o elogio ao River Plate, entendeu? Aí tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo, né? Eu não acredito que o Emiliano é corintiano. Nunca foi e nunca vai ser. É um profissional e é pago para fazer o seu trabalho, tá? Enfim, mais um argentino chegando. Agora eu vou dar minha opinião. Cara, é uma contratação arriscada. Aliás, eu já estava informando durante a semana que o Corinthians negociava com o lateral esquerdo. No dia seguinte, eu disse que o lateral esquerdo era sul-americano. Eu fui dando pistas, né? Eu fui dando pistas, entendeu? E no outro dia eu dei quem era, né? Será que eu já sabia? Num dia eu dei que era um lateral, no outro dia eu dei que era um sul-americano. Não, eu não sabia, tá? Fiquei sabendo ontem. Mas fiquei sabendo ontem antes do Café da Fiel. Segurei para hoje a informação. Então, gente, assim, eu sei que eles queriam um cara com perfil para chegar e ser titular e acabar com essa briga da lateral que ninguém é titular. Porque para você saber quem é o melhor, né, entre Bidu, Hugo e Palácios, você tem que fazer. Como é que a minha filha gosta de brincar? Como é que é? Pedra, papel e tesoura. Entendeu? Aí você faz Palácios, Bidu ou Hugo. Você não sabe, é igual pedra, papel e tesoura, entendeu? Palácios, né? Palácios, Hugo, Bidu. Você não sabe, velho, entendeu? Então, assim, tem gente que tem em lugares do Brasil que é Joquempô, né? Joquempô. Enfim, é Joquempô, né? E eles não sabem quem pôr. Eles não sabem quem pôr, né? Quem vou pôr? Quem vou pôr? Eles não sabem. Então, assim, para saber quem vai jogar é pedra, papel e tesoura na lateral esquerda. Então, eles queriam um lateral para acabar com isso.
Na cabeça do Emiliano, é o Angileri, porque ele falou que jogou no maior do mundo, que é o River, que foi o melhor da Libertadores 2 vezes seguidas, tal, pá, pronto, o cara já chega titular. Então, na cabeça dele, entendeu? Na cabeça deles, né? Na cabeça deles, ele é o titular. Agora, nós estamos falando de um cara que não joga futebol desde 2021. Entendeu? Então, eu, Samir Carvalho, não vou assinar o que o Emiliano disse. Vou esperar para ver. Eu vou esperar para ver, não vou pagar para ver. Eu vou esperar para ver, não vou pagar para ver. Entendeu? Tem uma diferença. Então, o Angileri chegando, eu torço para que chegue. Né? Eu não estou cravando que ele chega, né? Não cravei que ele chega. Mas o fato de eu ter dado a informação em primeira mão, a negociação, é igual ao do Memphis. Eu torço para que chegue. Né? Porque vai ser mais um que eu vou ficar jogando na cara dos comédias. Então, e vitória nossa, tá, cafezeiros? Então eu vou torcer para que ele chegue, mas se vai dar certo, eu não vou pôr minha mão no fogo, não. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, sou eu de novo, Mineirinho na voz, passando aqui no canal para trazer para vocês as últimas informações do Corinthians de forma atualizada e vamos iniciar o vídeo repercutindo um pouco esse jogo de ontem entre Corinthians e Portuguesa no Pacaembu. Corinthians, após aí mais de 6 anos que não jogava no Pacaembu, retornou ao Pacaembu e empatou com a Portuguesa no Pacaembu, mas com um time totalmente alternativo. Outras pessoas preferem o dialeto em dizer que é um time reserva. Eu acho que é um time alternativo, que onde alguns jogadores que atuaram ontem também pode atuar no time titular. Mas acontece que alguns jogadores que ali estavam não têm condições de vestir a camisa do Corinthians. Foi muito mal em diversos jogos que Ramon Dias tem dado a oportunidade, não tem aproveitado. O Corinthians começou o jogo sonolento, um jogo jogando de forma preguiçosa, acabou levando o primeiro gol. A Portuguesa acabou se envolvendo o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, e até que aos 40 minutos a Portuguesa saiu na frente fazendo 1-0. Corinthians voltou no segundo tempo um pouco mais acordado, né? E acabou empatando o jogo e virando por 2-1. E aos 28 minutos do segundo tempo, o Corinthians acabou levando empate. E se não fosse a trave, o Corinthians teria perdido, porque 2 bolas na trave que a Portuguesa chutou, que o goleiro Donelli não viu nem o cheiro. Se caso tivesse passado um pouquinho para dentro, seria gol, a Portuguesa ter saído vencedora. Corinthians tem alguns jogadores que, na minha modesta opinião, acho que não tem condições técnicas de vestir a camisa do Corinthians. Deixa muito a desejar. O jogo de ontem mostrou isso. Um time, para ser campeão, não pode ter apenas um belo de um time como o Corinthians tem hoje, e sim precisa ter um belo de um elenco. E elenco o Corinthians não tem. Já tem uma máxima no futebol que diz o seguinte: o ruim de você ter um jogador que não corresponde no elenco é que na hora que você precisar dele, ele não vai dar a resposta que você precisa. O que está acontecendo no Corinthians? O Corinthians tem alguns jogadores que compõem elenco que devem sair, porque em algum momento o Ramon Dias vai precisar e ele não vai corresponder. O que aconteceu ontem. Matheus Donelli, mais uma vez, não foi bem. Matheus Donelli, eu sei que é um corintiano, Matheus Donelli é um cara que nasceu no terrão, mas infelizmente falta recurso técnico para ele fazer aquela defesa do jogo. Infelizmente, eu estou batendo nessa tecla, porque Hugo Souza, é injustiça você comparar o Hugo Souza com o Matheus Donelli, porque o Hugo Souza faz defesa milagrosa, faz diversas defesas no jogo, que se não fosse aquele milagre, o Corinthians teria perdido. Então o Matheus Donelli não foi bem ontem. Léo Maná não foi bem ontem, tem que dar espaço para outro, porque hoje o lateral titular é Mateuzinho. Só que o reserva é Léo Maná, e Léo Maná é fraco. Léo Maná não tem condições de ser reserva Mateuzinho. E Corinthians precisa de outro jogador ao nível do Mateuzinho para ser um concorrente direto. E hoje o Corinthians não tem. Aí você vai para a defesa do Corinthians. Meu Jesus do céu, você assistir Kaká jogando e Félix jogando é muito difícil.
Kaká que é jogador assim, 8 ou 80. Um dia ele vai bem, no outro dia vai muito mal. Kaká já acabou marcando gol contra o Corinthians e acabou marcando gol a favor do Corinthians. Então é 8 ou 80, oscila muito. E o Corinthians precisa de um zagueiro regular, um zagueiro que tem uma técnica apurada para jogar junto com o André Ramalho. Aí você vai pro lado do Félix Torres. O Félix Torres até hoje não mostrou porque o Corinthians pagou uma bagatela nele. Porque não tem desempenhado o futebol, não tem performado. Aí quando você passa para a lateral esquerda, que Ramon Dias, quando tem o cara no elenco, precisa utilizá-lo. Aí você vai para a lateral esquerda, aí você pega Bidu, que não tá conseguindo jogar. Você pega Hugo Souza, Hugo, lateral esquerdo, também não tá conseguindo performar. Aí você pega Diego Palacios, que chegou ao Corinthians há mais de um ano atrás, fez um jogo, se machucou, passou por cirurgia, depois passou por uma reconstrução de cirurgia, e esse cara não consegue jogar, não consegue entrar em forma, de forma nenhuma. Então o Corinthians precisa, a diretoria, chegar e falar o que está acontecendo. Falar o que está acontecendo. Por quê? Esse jogador não consegue. Então se o Corinthians fazer uma próxima contratação de lateral, como o Ramon Dias já pediu, zagueiro, lateral, meia e 2 atacantes, e aí o Corinthians vai ficar com 4 lateral esquerdo, hein? O Corinthians vai ficar com 4 lateral esquerdo, pagando 2 de graça, porque precisa de um titular e um reserva. E os outros 2? Vai ficar ganhando dinheiro do Corinthians todo? Então o Corinthians já errou muito em contratação. Não pode mais errar, né? Aí você pega o Igor Coronado do meio campo do Corinthians, não se ajuda. Já teve várias oportunidades, mas não conseguiu desempenhar, não conseguiu desenvolver. Ele tem a oportunidade no lugar do Rodrigo Garro e não consegue apresentar um bom futebol. Eu não sei por quais razões, não sei se ele é frágil demais, né? Ele não mostra, não faz aquela jogada diferenciada, onde o time fala assim, ó, ganhou por causa dessa jogada do Igor Coronado. E olha que tem um dos maiores salários no Corinthians. O salário do Igor Coronado é quase 2 milhões de reais. É mais do que o titular do Corinthians, que é o Rodrigo Garro, que joga muito, é um talento nato, né? E então o Corinthians paga esses jogadores, mas não tem um retorno. Aí quando você chega no Memphis Depay, você fala, mas o Memphis Depay é caro. Que caro? Caro é Pedro Raul, que não joga nada e custou muito caro ao Corinthians. Caro é Pedro Raul. Esse é caro. Memphis Depay não é caro, porque ele se paga, além dele se pagar, porque dentro de campo ele é fera, um craque, um nível diferenciado, um cara de um talento absurdo, que além de jogar muito, potencializa os outros jogadores que ali estão a crescer, né, dentro da partida. Ele se paga dentro de campo, faz um trabalho social extraordinário dentro de campo. O cara conhece, o cara é holandês e presta um trabalho mais bonito do que os brasileiros que jogam no Corinthians. Vai até as comunidades, ajuda as pessoas que necessitam, vê a dificuldade do povo. Então um cara muito diferenciado. E esse cara não é caro. Esse cara não é caro. Então o Corinthians precisa urgente de ir ao mercado. Só não ganhou o jogo da Portuguesa ontem, porque os reservas do Corinthians tem hoje, na maioria, não tem condições de vestir o manto sagrado do Timão, porque não corresponde na hora que você precisa. E o treinador, quando tem esses caras no elenco, precisa em algum momento utilizá-lo. Então o Corinthians próprio se engana de ter um jogador lá, mas não dá resultado, está apenas ganhando dinheiro. Então o Corinthians precisa do mercado urgente, atender aí o pedido do Ramon Dias, que é contratar um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio e 2 atacantes. O Corinthians precisa de 2 atacantes velocistas, porque Thales Magno e Romero, eles são mais técnicos. Então o Corinthians já está indo ao mercado e não pode mais errar. O Corinthians está aí negociando com o lateral esquerdo argentino, que atua no Getafe, Fabrício Angileri. Notícia que Samir Carvalho trouxe em primeira mão e nós vamos repercutir no canal, porque a informação ela é muito importante. Então, dá os créditos pro Samir, porque quem trouxe primeiro foi ele. Então, Corinthians já fez 2 propostas oficiais para o Getafe, para contratar o jogador, uma por empréstimo e a outra por uma contratação definitiva.
O atleta e o Corinthians já tá tudo certo entre essas coisas que já acertaram, inclusive acertou o salário. O que falta? O que falta é o Getafe liberar o jogador e ele chegar ao Corinthians para fazer exames médicos, porque precisa saber em quais são as condições que o jogador está de saúde e está fisicamente. E o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, e o presidente Augusto Melo tem trabalhado muito e tem trabalhado caladinho nos bastidores para fazer uma excelente contratação aí e desse lateral que muita gente aí às vezes nem conhece, mas os números dele não são ruins, né? O Corinthians está buscando melhorar o elenco, qualificar um pouco mais o elenco. Já tem 3 lateral, mas não tem dado resultado, que é o Bidu, é o Palácios, né? E o Hugo. E o Fabrício Angileri vai fazer 31 anos, né? E foi revelado pelo Godoy Cruz. O jogador está sendo pouco aproveitado no Getafe, né? E o valor de mercado dele está em torno de 700 mil euros. Tem contrato até dia 30 de junho de 2026 para o Getafe. E é uma negociação e não uma contratação, por enquanto. Quando a gente fala aqui no canal, Corinthians está negociando, as pessoas já acham que o Corinthians já contratou. Não contratou ainda. Corinthians falta alguns detalhes para fazer essa contratação importantíssima para o Corinthians, para o Corinthians mudar um pouco o patamar e passar aí a ter um elenco mais qualificado. E saiu nas últimas horas a informação, essa informação eu tenho acompanhado na internet, que o João Schmidt, meio-campista do Santos, que tem 31 anos, o contrato dele termina 31 de dezembro. É um jogador que o Corinthians, em outra oportunidade, já se interessou, mas não deu negócio. E o presidente Marcelo Teixeira está disposto a vender esse jogador. Por quê? Porque o contrato dele termina... o contrato dele vai terminar, né? E se daqui 6 meses o João Schmidt pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, se o Santos acabar vendendo ele agora, vai ainda faturar um pouco com o jogador. Eu já vi muitos torcedores corintianos pedindo, né? E eu vi na internet muitos jogadores pedindo a contratação do João Schmidt. Para mim, modéstia à parte, é uma opinião minha, gente. O Corinthians não precisaria de contratar o João Schmidt. Por quê? O Corinthians já tem um meio-campo bastante povoado. Alex Santana, Charles, Bidon, Carrídio, Maico voltou agora. Então o Corinthians tem Ranieri. Eu já falei 6 caras aí que são marcadores, assim como o João Schmidt. E eu vi algumas pessoas pedindo, por isso que eu tô dando esse destaque aí. Como eu sei que o contrato do João Schmidt vai terminar, né? Então ele já pode, daqui 6 meses ele sai de graça. Então o Santos tá tentando faturar com ele ainda. E muita gente pediu no Corinthians. Pra mim, não tem necessidade do Corinthians contratar o João Schmidt, porque o meio campo do Corinthians já é qualificado, já é um meio campo bastante povoado e tem muitos jogadores que dão muito resultado. E eu gostaria de saber de vocês. E aí, fiel, vocês conhecem o lateral esquerdo aí, Fabrício Angileri? Vocês acham que vai dar certo no Corinthians? Não vai dar certo? E o João Schmidt, como o contrato dele vai terminar daqui a pouco, seria uma boa contratação se o Corinthians, né, fechasse aí com o João Schmidt? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal o seu comentário pra gente continuar resenhando por aqui. Deixa no canal o seu like, porque o seu like é importantíssimo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. Deixa aqui a sua inscrição no canal para a nossa comunidade cada dia continuar crescendo. Gente, muito obrigado a todos, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, por tudo que vocês fazem comigo no canal e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.